Você muda a realidade quando muda a sua energia, a frequência que você está emitindo. Isso muda a forma qual você entende a realidade, mas para entender a realidade de uma forma completamente nova e trazer um novo significado para a sua existência, você precisa mudar a percepção que tem sobre quem você é, sobre o que você é e sobre a realidade em si. Quando entendemos o jogo da realidade, entendemos o que muda aquilo que desejamos. E quando você entende, então, que tudo que deseja mudar, por vezes, está distanciando você da verdadeira transformação, você dá uma grande virada no jogo da vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. E há mais de 4 anos, uma transformação, uma experiência, me trouxe para essa jornada de expansão de consciência, onde eu precisei compreender qual era aquela experiência que fez com que eu percebesse a realidade de uma forma completamente nova. Hoje, de forma muito simples de ser falada, mas não tão simples de você compreender, o que aconteceu comigo foi uma experiência de estar presente, sem a própria mente, sem os próprios pensamentos se intrometerem nessa experiência direta com a realidade. Isso é sobre você elevar o seu nível de consciência, mas essa foi apenas uma experiência para eu compreender e voltar a sentir-se em unidade com o todo, com a vida. Foi preciso esse estudo, esse aprimoramento, esse entendimento sobre a realidade e essa mudança de percepção, principalmente sobre quem eu sou. É por isso que a maior chave dessa jornada de autoconhecimento e expansão de consciência é você mudar a sua percepção. Percepção é um pouco mais profundo do que apenas uma interpretação. Percepção vem antes de um pensamento, antes da narrativa da própria mente. Percepção é algo instantâneo, é um insight. E na maioria das vezes hoje, ou para a maioria das pessoas, melhor dizendo, a sua percepção é reativa sobre a realidade, ação e reação. Não existe um espaço de escolha. Acontece a realidade e elas apenas reagem. Acontece a realidade, elas apenas reagem. Não existe, então, um pequeno espaço, que seria o espaço de escolha, de você escolher criar uma nova realidade. Eu vou simplificar agora para você com um exemplo muito simples. Você está indo em uma viagem, você está se deslocando da sua casa para outro local e acontece um imprevisto. O seu carro quebra ou você fura um pneu. Para a maioria das pessoas, a criação que elas vão trazer para a realidade, ou seja, o estímulo que aquilo gerou, acaba sendo uma reação negativa. Então, a nossa realidade ela acontece sempre em 2 níveis. No mundo externo, que poderíamos dizer que é os efeitos de um mundo qual a gente, por vezes, não percebe, e o mundo interno, que é a nossa primeira criação, que é onde está o seu poder de mudar a sua realidade. Para a maioria das pessoas que não estão despertas para essa primeira criação ou ainda essa criação interior, a sua realidade ou a realidade que elas vivem são reflexo de criações de outras pessoas. Isso poderíamos explicar e traduzir da seguinte maneira: enquanto você não se conhece em essência, a realidade que você vive muitas vezes é o reflexo e a repetição de realidades que pessoas que vieram antes de você já viveram. Seus pais, pessoas que fizeram parte da sua infância, que lhe trouxeram todas essas crenças. A partir desse estágio e desse modo de percepção, você vive em ação e reação. Algo acontece, você reage. Algo acontece, você apenas já tem uma resposta automática para oferecer um significado mais do que pronto para a realidade que você está presenciando. Como mudar isso? Precisamos, e você precisa trazer esse entendimento para dentro, em reconhecer: eu estou realmente escolhendo a resposta que eu estou dando? Ou os sentimentos, as emoções, aquilo que eu estou sentindo está acontecendo no modo automático e reativo? Porque a partir do momento que você reconhece que está no modo automático, a partir do momento que você então começa a utilizar a sua imaginação de forma consciente, você começa a fazer a autoconsciência, você começa então a
trazer consciência para essa realidade interior que você está criando a partir daquilo que está percebendo, você consegue fazer aí um segundo nível de escolha, ou ainda ter um novo olhar para si e aí sim passar a trazer para a realidade o seu poder de escolha. Até esse momento, talvez o que você está escolhendo sejam escolhas, mas muito baseadas ainda em um programa, em um sistema de crença, em algo que você já definiu. É isso, a realidade é isso. Então, quando acontece aquela situação com o seu carro, em uma viagem, em um trajeto, a criação, na maioria das vezes, é negativa, de resistência, porque a própria mente ela não tem a capacidade de parar aquele certo momento e ampliar a sua visão e perceber a quantidade de possibilidades que aquela situação pode lhe trazer. Oportunidades e também facilidades. Porque por vezes algo que atrasa uma viagem é um livramento. Por vezes você não sabe a quantidade de coisas que poderiam acontecer na sequência se aquilo ali não tivesse acontecido. Esse é um simples exemplo para você perceber o quanto um fato que a gente ainda julga como negativo pode ter 1 milhão de significados e no fim ainda ser algo positivo. Mas o importante disso é você perceber e reconhecer que você não tem o poder de escolha, que talvez você ainda não esteja percebendo esse espaço que precisa existir entre o que lhe acontece e a sua reação. Se existe um poder de escolha, você então agora já não reage automático. Você pode observar, pode ser testemunha de si e da realidade. E aí surge um novo poder de escolha. Por incrível que pareça, somente nesse momento, quando você percebe esse espaço, essa capacidade que tem de silenciar até mesmo os seus próprios pensamentos diante dos fatos, quando você percebe esse espaço, você reconhece seu verdadeiro poder. Que não é mudar as coisas à sua volta, mas sim fazer uma nova criação. Porque se a realidade acontece em 2 estágios, o estágio que estamos vendo, a maioria das vezes, é só o efeito, a primeira criação precisa ser consciente, e não apenas uma resposta automática, reativa sobre a realidade. E isso acontece quando você reconhece esse novo poder de escolha. Quando reconhece que você pode fazer uma nova escolha. Quando você reconhece que não é necessário responder a outra pessoa na mesma medida, mas sim plantar algo diferente. Porque todo mundo, na verdade, está colhendo o que está plantando. E se a gente está apenas plantando a resposta automática, estamos ainda no fluxo automático condicionado, reativo e compulsivo da nossa mente, das nossas emoções. Criar esse espaço é sobre você trazer presença, consciência, porque é desse espaço, desse silêncio que emerge a consciência que você não é essas narrativas, você não é o pensamento. O pensamento é uma ferramenta que ele pode e deve trabalhar a seu favor, a partir do momento que você, então, observa ele. Não apenas utiliza ele e acredita ele ser quem você é, mas quando você tem uma distância daquilo que está pensando e você reconhece, poxa, olha o que eu já estou pensando, olha o que eu já estou julgando. Você dá esse espaço da própria mente, traz presença, traz consciência para o que está acontecendo em sua primeira criação. Toda mudança de realidade parte, obviamente, de uma mudança em nós. Um comportamento, em um pensamento, em uma atitude, mudança de caráter, mudança de hábito. A questão é, enquanto não mudamos essa percepção sobre nós, enquanto não mudamos esse olhar, enquanto não despertamos esse olhar para dentro, estamos, na maioria das vezes, reagindo, buscando lugar ao mundo, buscando atenção, tentando provar a nossa existência em cada ato, em cada gesto, em cada conquista. Estamos ainda buscando nos encontrar em um mundo material, talvez em uma conta bancária, talvez em um título que estamos buscando ter, mas tudo isso não passa de uma necessidade, dessa mesma falta de espaço, de reconhecer que o que realmente precisamos é um espaço só nosso. É trazer clareza, luz, para esse silêncio, esse espaço que está apagado, que está soterrado de emoções, de pensamentos,
de narrativas, de crenças, de muitos significados superficiais sobre a realidade. Quando não entendemos então a realidade, somos apenas uma peça do jogo. Estamos apenas reagindo atrás de vícios, atrás de compulsões, buscando sanar a dor com um vício, com uma distração, com uma dopamina barata. E isso faz com que a gente perca a nossa verdadeira potência, nossa energia, a capacidade de transformar aquilo que desejamos a partir daquilo que somos. Porque quando você tem consciência de quem você realmente é, aquilo que você faz está, de certo modo, refletido em suas ações. O que você é e a percepção que você tem sobre si, hoje pode ser de uma pessoa muito limitada, de alguém que não tem capacidade, que falta realmente o conhecimento, ou que não tem a energia, a capacidade para mudar aquilo que quer. Mas a grande verdade, a energia está em sua consciência, está na forma que você pensa sobre si. Porque tudo que você percebe à sua volta, toda essa criação que a gente acaba emergindo a partir daquilo que nos acontece, a base é a consciência, a percepção que você tem sobre si. Como eu falei, todos os fatos eles acontecem em dois momentos, na realidade e internamente. A realidade é sempre um fato neutro. Aquilo que você está criando a partir da realidade é criação sua, é responsabilidade sua. Trazer atenção, consciência, luz, clareza para o que você está criando de forma tão automática, esse é o caminho para viver a verdadeira liberdade. A sua liberdade de não ser mais refém daquilo que está lhe acontecendo, não ser mais refém de uma conquista, não ser mais refém do futuro, muito menos dos traumas e situações do passado. Aí está o seu verdadeiro poder. O verdadeiro poder está em mudar aquilo que você é. Porque quando você muda aquilo que você é, você muda a situação. E aquela situação que parecia ser negativa, ela passa a ter um novo significado. Porque todo problema é uma oportunidade de você reconhecer que é maior do que suas próprias dificuldades. Faça esse teste. Observe-se diante de uma situação e observe a sua mente, como ela fala, como ela resmunga, como ela se vitimiza, como ela rumina e repete as narrativas do passado. Você não é o seu passado. Ele trouxe talvez muita coisa do que você viveu até aqui. Mas você é esse agora, é esse momento. Você é a capacidade infinita do ser. Você é a inteligência mais esplêndida, maior que existe aqui nesse planeta, nesse ambiente. Você é a peça fundamental, você é a coisa mais importante da sua vida e da sua jornada. Mas não torne importante sentimentos negativos. Não torne e não coloque em um pedestal sentimentos irreconhecidos que acabam lhe tirando a energia, tirando o seu poder de resposta, tirando a capacidade que você tem de criar uma nova realidade. Se você quer um caminho, talvez algo muito simples, mas muito transformador, é o VSL, meu novo projeto. O link vou deixar aqui abaixo na descrição, sobre presença e consciência. É sobre você se conhecer em essência, sobre descobrir o porquê você está aqui, descobrir sua verdadeira liberdade e, com isso, viver a sua liberdade. Viver a liberdade de ser quem você é, ter a simplicidade e conquistar não somente aquilo que lhe falaram que você deveria, mas sim aquilo que você realmente precisa. Conquistar clareza, paz, harmonia, porque a união de todos esses fatores e de ter uma vida em princípios faz com que você já não dependa do futuro, não dependa do passado, para viver o seu melhor no aqui e agora, aonde a vida é real. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais vídeos como esse. E vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.